Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe as nossas vidas nele, no Senhor, aquele que é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos e pensamos. Eu estava ontem meditando em uma palavra e estava pensando com o Senhor. E aí hoje, meditando também no versículo em Oséias capítulo 6, versículo 3, onde o profeta fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E aí, irmãos, eu estava pensando exatamente nisso. Nós não conhecemos ao Senhor. E aí talvez você fale assim: que isso? Não. Nós não conhecemos ao Senhor. E eu vou te explicar o porquê. A Bíblia revela que os apóstolos andaram com o Senhor durante 3 anos e pouco. E eles estavam onde o Senhor estava, acompanharam, eram discípulos, ou seja, o discípulo ele está bem perto do Senhor. Comiam com o Senhor, dormiam, viam o Senhor fazer os milagres, os ensinamentos, viram o Senhor andar sobre o mar, as curas, as libertações, ou seja, tudo que o Senhor operou, a forma que ele ensinava nas sinagogas, enfim, tudo que ele passou. E quando chega no finalzinho já, perto dele ir embora, perto dele ir para a cruz do Calvário, perto dele ser condenado, ser julgado, ser crucificado, bem pertinho, eles chegam para ele e falam assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Aí o Senhor fala assim para eles: eu estou há tanto tempo convosco e vocês não viram o Pai ainda, ou seja, não perceberam que o Pai está em mim e que eu estou no Pai e que nós dois somos um, falando de unidade. Então, ou seja, eles estavam com o Senhor ali, mas não conheciam ao Senhor. João Batista, antes dele ser morto, antes dele perder a cabeça, ele estava no cárcere, preso, sabia que ele não ia sair mais. E aí ele manda os discípulos perguntarem ao Senhor se era ele o que havia de vir ou se eles deveriam esperar outro, ou seja, o verdadeiro Messias. Aí o Senhor responde da seguinte maneira: olha aí, e aí começa a curar, a libertar, começa a fazer aquilo que só ele pode fazer, os milagres e as maravilhas. E aí, eles olhando aqueles milagres, era a resposta do Senhor para eles, que ele era o Messias esperado. E nós, irmãos? E nós? Pergunto, e nós? Porque a igreja ela está numa decadência e num declive terrível. A igreja ela tem descido, irmãos, de uma maneira que ontem, conversando com um irmão em Cristo, um amigo meu, irmão mesmo, amo, gosto muito dele, somos irmãos de verdade. Eu falei para ele, varão, tá difícil até de nós visitarmos algum lugar. Tá difícil, porque nós vamos lá, o que você mais vê é emoção, irmãos. Emoção, um povo emocionado, Você chega lá, muito barulho, e nós não percebemos o Senhor na casa, não vemos o Senhor na casa. Eu já tive em cultos que eu vi o Senhor na casa, eu já tive em montes, já tive em buscas que eu vi o Senhor. E aí eu falei: e agora, Senhor, o que nós vamos fazer? Já tive experiência, não uma experiência com uma denominação. É claro que a denominação ela é importante, é lógico e é óbvio que a denominação ela nos ajuda, ela é importante para nós, ela é importante para nós congregarmos, para estarmos juntos, para termos comunhão com os irmãos. Mas eu fico me perguntando: e o Senhor? E Ele? E a intimidade? E é isso que eu estou falando, irmãos, intimidade. É de intimidade que eu estou falando. Sabe, tem pessoas que não conseguem sair do raso, tem pessoas que não conseguem sair, como Ezequiel capítulo 47, não sai do tornozelo.
O conhecimento dele é aquilo dali, ele fica ali, permanece ali, não tem atitudes de fé, não sabe orar, depende da oração dos outros. Se os outros não orarem, ele não ora, se os outros não pedirem, ele não pede. Depende do outro entregar uma profecia, uma revelação, ele não vai pela palavra porque não conhece a palavra. E Oséias fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós devemos conhecer o Senhor, irmãos. Eu sei que é difícil, nós estamos verdadeiramente, eu acho que no pior tempo da igreja. Eu acho que pior do que esse tempo agora foi só o tempo da era medieval, que foi uma era de trevas, até o Senhor usar Lutero para poder trazer a reforma protestante. Mas a Bíblia diz que nós vamos entrar numa apostasia. A fé, ela vai embora, a frieza já está tomando conta, e depois vem o período da apostasia, que é o período pior, né? Apostatar da fé é não acreditar mais em tudo que a gente acredita agora, e não só não acreditar, mas falar mal e combater. Então a igreja ela vai entrar nessa era, infelizmente, mas nós devemos resistir, irmãos, sabe, devemos resistir. Peça ao Senhor: Senhor, eu quero te conhecer, Senhor, eu quero ter intimidade contigo, porque colocamos tantas coisas como prioridade na nossa vida. Eu estava pensando ontem, de ontem para hoje, eu vim meditando nisso. Eu participei de algo ontem e vim meditando, sabe? Eu falei: Senhor, meu Deus, como as pessoas dependem de uma pessoa só, como as pessoas às vezes dependem de um profeta, de uma profetisa, de um pastor, de uma pastora. Gente, não pode ser assim. Claro que Deus usa, é claro que o Senhor usa quem Ele quiser, Ele tem os mistérios dEle, o Espírito Santo tem os mistérios dEle conosco, mas não pode ser assim, irmãos. Sabe, nós devemos conhecer o Senhor, conhecer o Espírito Santo, ter intimidade com o Espírito Santo, sabe? Talvez não esteja acontecendo isso porque nós não estamos priorizando o Espírito Santo, não estamos priorizando as coisas santas, não estamos priorizando exatamente o que importa, o que edifica, sabe? E aí nós ligamos para tanta coisa, nos preocupamos com tanta coisa. Não é que não devemos nos preocupar, mas o Senhor mesmo, Ele fala: buscar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Sabe, quantos que estão me ouvindo agora que já ouviram a voz do Senhor? Quantos que já ouviram o Senhor falar? Quantos que já viram o Senhor? Sabe, quantos irmãos, quantos que já perceberam que o Senhor já falou contigo, que o Senhor já bradou na tua vida e foi Ele, e você sabe que foi Ele, porque quando o Senhor fala, quando o Senhor se manifesta na Baracebe, oh Jesus, quando o Senhor se manifesta, irmãos, sabe, não tem como a gente falar: não foi o Senhor. Não tem como, irmãos. Sabe, o corpo estremece, a carne estremece, você percebe algo de diferente. Sabe, a gente percebe isso. Oh, meu Deus. Sabe, irmãos, eu fico orando, e aí as lágrimas vêm, a comoção vem, porque eu estou vendo uma igreja perdida, irmãos. Sabe, na sua grande maioria. Sabe, uma igreja que está caminhando a passos largos e não conhece o Senhor. Não conhece, irmãos. Quantas igrejas que o Senhor não está mais dentro, quantas igrejas que o Espírito Santo está batendo na porta para entrar e não deixam ele entrar, porque é um homem que comanda, sabe, parece um show pirotécnico, entra lá e um monte de jogo de luz e tal, e música e não sei o que, e ttt, papapá, sabe, aquela palavra para massagear o ego, para você sair de lá: poxa, né, o Senhor falou comigo, e o pecado não é confrontado. Sabe, as nossas más ações não são confrontadas, aquilo que nós fazemos de errado não é confrontado, nosso caráter não é confrontado. Oh, irmãos, como eu tenho saudade dos cultos de doutrina, dos cultos de ensinamento, sabe, cultos que o meu primeiro pastor dava. Ele deu um estudo chamado Não Deis Lugar ao Diabo, eu lembro até hoje. Foram 3 quartas-feiras, eu lembro, irmãos, eu lembro, sabe, com saudade, eu lembro, sabe, eu falo: Senhor, o que está acontecendo? Sabe, tem gente que não tem mais nem vontade de ir à igreja, não tem, porque quando você vai bater lá dentro, sabe, você percebe que aquilo que é pregado não é o que é vivido, não tem cuidado com ninguém, não tem aquele carinho,
sabe? É uma falsidade, irmãos, Deus que me perdoe, sabe? É uma falsidade, uma hipocrisia, sabe? Estão mais interessados no teu dinheiro, naquilo que você pode dar, do que propriamente a tua salvação. Ah, irmãos, vamos olhar para o Senhor, vamos nos apegar ao Senhor, vamos nos apegar. Chegou o tempo de nos apegarmos, de conhecermos Ele, de prosseguirmos conhecendo, sabe? Chegou o tempo de nós descermos. Eu tenho que fazer isso, você tem que fazer isso, sabe? Não é que eu sou pastor, não, eu tenho que fazer, irmãos, eu preciso, tenho uma necessidade enorme de fazer isso. A minha vida depende dEle, sabe? Até para acordar eu dependo dEle, para me levantar da cama eu dependo dEle. Eu sei que eu sou dependente, sabe? O trabalho, o emocional, o espiritual, a saúde, eu preciso dEle, irmãos. E eu tenho certeza que você precisa também, sabe? Então é um apelo que eu faço em nome de Jesus, sabe? Pelo Espírito Santo. Eu sei que nós temos as nossas necessidades, nós temos conta para pagar, dívida, preocupação com os filhos, sabe, com o trabalho, mas, irmãos, em nome de Jesus, busque ao Senhor, queira conhecer ao Senhor, queira ouvir a voz do Senhor, se desprenda daquilo que não edifica. Somos presos em coisas que não edificam, fazemos coisas que não edificam, ficamos horas e horas e o dia inteiro ligados à internet, às redes sociais, à televisão. Tudo isso é armadilha do diabo, sabe? Tudo isso aí é um plano diabólico para desvirtuar a nossa atenção, tirar o foco das coisas do céu. E para finalizar, irmãos, para orar, louvado seja Deus. Que o Senhor nos dê força e nos dê graça para que a gente possa verdadeiramente estar naquilo que Ele tem na nossa vida, porque tem tanta coisa que está presa, pronta para ser liberado, mas nós devemos alcançar esse nível no mundo espiritual, e para alcançar esse nível, irmãos, devemos fazer a nossa parte. Nós não recebemos as coisas de qualquer maneira, não, de forma nenhuma. E eu estou vendo muita gente se perder. Estou vendo muita gente se perder, muita gente indo embora, muita gente morrendo mesmo. Amigos meus morrendo, amigos meus indo embora, amigos meus sendo recolhidos, sabe? Pastores, homens de Deus, homens que eu vi pregar, que eu vi Deus bradar na vida, estão indo embora, irmãos. E eu falo, Senhor, quem é que vai clamar? Quem é que vai orar? Quem é que vai buscar? Quem é que vai descer? Então que você e eu ficamos com esse alerta em nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Soberano, poderoso de Israel. Senhor, eu aprendi que a oração é nós colocarmos para fora aquilo que está aqui dentro. Existem orações bonitas, como o Senhor mesmo falou, aquelas orações dos fariseus que chegavam na rua, olhavam para cima e oravam alto para que as pessoas vissem que eles estavam orando e passando um ar de religiosidade, de piedosos. Senhor, mas o Senhor me conhece, com todas as minhas falhas, Pai, falhas, meu Deus. Fazendo uma reflexão da minha vida, eu percebi o quanto que eu errei, Senhor. Meu Deus, em muita coisa. Mas se o Senhor permitiu que eu chegasse até aqui, até esse dia, de gravar essa oração, de falar contigo, de orar, Senhor, Deus, é porque o Senhor, pela sua infinita misericórdia, ainda tem algo na minha vida. Então, meu Senhor da glória, Deus, através desta oração, através deste clamor, meu Pai, através desta súplica, soberano, em nome do Senhor Jesus, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. E eu sei, meu Pai, que os meus irmãos e as minhas irmãs, aqueles que estão inscritos aqui no canal, aqueles que têm divulgado, Senhor,
as orações, não para que meu nome seja engrandecido, que eu não quero nada, não sou nada, Senhor, Senhor, nada, nada, mas para que pessoas sejam despertadas pelo Teu Espírito Santo, naquilo que nós estamos vivendo, naquilo que nós poderemos viver em Ti, Senhor. Ainda dá tempo de buscar, ainda dá tempo de descer, ainda dá tempo de se consertar, ainda dá tempo de buscar o rumo certo e a direção correta para a nossa vida. Ainda dá tempo, Senhor. Oh, meu Pai, então, nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Sabe, nos ajuda a descer na profundidade contigo, nos ajuda a buscar intimidade, nos ajuda a fugir, Pai, de nós mesmos, de fugir da vontade da carne, de fugir, Senhor, do que não te pertence, do que não te agrada. Nos ensina, meu Senhor amado, e nos ajuda a mergulhar no Teu Espírito, naquilo que é espiritual. Senhor, eu sei que nós não somos espirituais o tempo inteiro, eu sei disso. Ah, Senhor, mas nos ajuda. Estamos vivendo dias difíceis, Senhor. E o Senhor sabe, Pai, quanta lembrança eu tenho dos momentos que o Senhor permitiu na minha vida de buscar. Foram montes, eu vi monte acender, eu vi folha acender, eu vi graveto acender da Tua glória. Senhor, eu vi anjo, Senhor, como Ele é. Eu vi, Senhor, anjo como Ele é, Senhor. E não foi uma vez só, não. Sabe, eu escutei, eu vi o Espírito Santo, tive experiência com o Espírito Santo. Sabe, Senhor, e tudo isso eu falo, meu Deus, e agora? E agora, Senhor? E agora? Sabe, é uma frieza, meu Senhor da glória. Sabe, parece que nós nos tornamos insensíveis com o mundo espiritual, com aquilo que está acontecendo. Nos tornamos egoístas, pensamos em nós, pensamos na família, só pensamos nos filhos, no nosso bem-estar. Ah, Pai, e as almas estão aí perecendo e o diabo está botando para quebrar, Senhor. E nós estamos perdendo os de dentro da casa. A dracma está sendo perdida dentro de casa. Dentro de casa a dracma está sendo perdida, Senhor. E nós não damos conta e nós não procuramos a dracma que foi perdida dentro de casa. Sabe, nos preocupamos às vezes com tanta coisa. E os nossos irmãos, e aqueles que estão congregando, e aqueles que estão precisando de algo, e aqueles que estão sentindo falta de algo. Deus, em nome de Jesus, nos desperta, Senhor, nos desperta. Sabe, nós já fizemos tantas orações aqui, oração de saúde, de macumba, de feitiçaria, para encontro e tal. Não, Senhor, não vou fazer essa oração hoje, não vou fazer. A minha oração hoje é para que a gente tenha um encontro contigo. A minha oração hoje é para que a gente chegue à tua mesa. A minha oração hoje, Senhor, é para que a gente volte a ter uma intimidade contigo. É para que a gente te conheça, Senhor, como Oséias fala, Oséias 6:3. Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, pensamentos, atos, palavras, atitudes, falta de caráter, Senhor, aquilo que nós falamos, fofocamos, fizemos. Deus, as atitudes erradas, tudo que nós fizemos, Deus, apaga isso hoje da nossa vida. Apaga, Senhor, apaga as nossas transgressões, lança no mar do esquecimento. Às vezes somos lembrados daquilo que nós fazemos de errado constantemente, Senhor. Lançam na nossa cara, jogam na nossa cara, jogam em direta, falam. Ah, Deus, estamos sendo condenados, meu Senhor, por atitudes que nós tomamos, por sermos humanos, sermos falhos. Deus, então nos ajuda. Ajuda o teu povo, ajuda quem está orando comigo. Entra, Senhor, nos processos, entra nos lares, entra na casa, entra na família, entra na saúde, entra, Senhor, entra, Pai, e levanta. Porque a tua palavra diz, buscai o reino. E quando a gente busca o reino em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Não é seriam, não, serão. Então, se nós te buscarmos uma intimidade, buscarmos te conhecer, o Senhor vai bradar do céu, Senhor. Vai bradar do céu, Senhor. E nós vamos receber vitória. Então, meu Pai, é a oração que eu faço no dia de hoje. É o pedido que eu faço hoje. Te conhecer, Senhor. Nos ajuda a te conhecer. Nos ajuda a fugir do que não te agrada.
do que não edifica, do mal, Senhor, dos pratos do diabo, das armadilhas, dos laços, meu Senhor, para a glória do teu nome. Deus, em nome de Jesus. Meu Senhor, para a glória do teu nome, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, entregando cada um, Senhor, que está orando comigo, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Irmãos, eu senti de Deus e eu vou fazer isso, um apelo, para que eu também, a gente aceite a Jesus novamente. Tem que aceitar Jesus todos os dias, entregar nossa vida a Ele todos os dias. E você vai repetir comigo: eu, fulano de tal, não sei o teu nome, você sabe. O meu é Júlio César Bonfim de Araújo. Aceito a Jesus Cristo como meu único e verdadeiro Salvador, Salvador da minha alma. Toma a minha vida, apaga os meus pecados, as minhas transgressões, escreve meu nome no livro da vida. Pede para o Senhor escrever o teu nome no livro da vida, em nome de Jesus, e nos ajuda a permanecer firme até o fim, para sermos salvos pelo teu Espírito Santo, salvos pelo Senhor. Amém, meus irmãos? Todo dia a gente tem que fazer isso. Chegou o momento de refletirmos, chegou o momento de nos consertar, olhar a nossa vida, ver aonde nós erramos, recomeçar, porque ainda temos tempo para isso. Amém? Em nome de Jesus. Não esqueça de curtir o vídeo, não esqueça de compartilhar, não esqueça de se inscrever no canal. Nós estamos aqui, de repente, às vezes, não todo dia, porque às vezes não dá, devido à minha rotina de trabalho, mas nós estamos sempre gravando os vídeos, tá bom? Sempre, irmão, sempre. É algo que eu tenho que botar para fora. Eu tenho que botar isso para fora. Então que o Senhor te abençoe poderosamente. Abençoe tua família, tua casa, onde você botar a mão, tá bom? Em nome de Jesus. Beijo no coração, fique na paz do Senhor Jesus.